Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima sexta-feira, um fim de semana espetacular para todos. Hoje é 15 de março de 2024 e o nosso devocional diário está no capítulo 11 do livro de Hebreus. Que capítulo maravilhoso! O autor vai falar sobre a fé. A melhor definição de fé na palavra está no versículo 1. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é algo que nós não estamos vendo, mas nós temos certezas de estar ali. Nós estamos apenas esperando, mas temos certeza que vai acontecer. O versículo 6 diz que, inclusive, sem fé, nós não podemos agradar a Deus, pois aqueles que se aproximam dele precisa crer que ele existe e que recompensa o que os buscam. Há uma recompensa de Deus e essa recompensa é uma vida eterna. Nós vamos ver no versículo 14 que aqueles que tinham fé, eles estavam ali mostrando que estavam buscando uma nova pátria, buscando um lugar diferente, um lugar maravilhoso, uma pátria, um lugar ao lado de Deus. E aqui o autor vai elencar uma série de pessoas do Antigo Testamento que mostram que tiveram fé. Ele vai dizer no versículo 4 sobre Abel, versículo 5 sobre Enoque, no 7 sobre Noé, no versículo 8 ele começa a falar de Abraão, lá embaixo no 20 ele fala de Isaac, 21 Jacó, 22 José, 23 Moisés, no 30 ele vai falar acerca de Josué, quando fala dos muros de Jericó, e acrescenta no 31 Raabe. Ainda ele vai falar dos juízes Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, vai falar do rei Davi, do grande profeta Samuel, e os profetas ele coloca aqui no plural. E é interessante nós vermos o que ele vai dizer no finalzinho deste capítulo. Ele vai dizendo que pela fé essas pessoas conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Pela fé, a conquista é realizada, mas entendamos, não é somente pela fé que essas coisas acontecem, né? Não é somente as coisas boas que a fé vai trazer. Ele vai continuar falando, ele vai falar aqui dizendo no versículo 36, zombaria e açoites eles enfrentaram, outros ainda foram acorrentados, colocados em prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Alguns andaram errantes, vestidos de ovelhas, cabras, necessitados, afligidos, maltratados. É isso o que a fé vai fazer com que nós andemos. No versículo 34, nós vamos ver que alguns escaparam do fio da espada. No versículo 37, nós vamos ver que já foram mortos ao fio da espada. E como entender isso? Entendamos que a fé, ela faz com que nós possamos prosseguir independente das circunstâncias. Nós vemos muitos homens de Deus, e a Bíblia está repleta de pessoas que morreram realmente pela fé, não se deixaram deter. Nós vamos nos lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ananias, Azarias e Misael, ali na fornalha de fogo, que foram livres dela, mas muitos outros cristãos morreram diante de um fogo ardente, foram queimados como oferta ali a outros deuses, mas eles não deixaram a sua fé. Nós vamos ver Daniel sendo livre da cova dos leões, mas vamos ver também no início da história muitos irmãos nossos lançados ali no Coliseu, em outras arenas, onde foram devorados por leões. A fé fez com que eles estivessem ali cantando e louvando ao Senhor, independente daquela circunstância negativa que eles estavam vivendo naquele momento. Quando nós vemos que alguns escaparam do fio da espada e outros foram mortos, nos deixa muito claro, a fé não é simplesmente para termos coisas boas. A fé vai nos fazer enfrentar as coisas ruins, mas de uma maneira diferente. A fé vai nos fazer enfrentar as coisas difíceis confiando em Deus, independente disso. Nós vamos ver que alguns foram torturados, recusaram ser libertados, por quê? Para poder alcançar uma ressurreição superior, diz o versículo 35. Que coisa maravilhosa é sabermos que muitos preferiram estar presos, morrerem ali como mártires para uma ressurreição maravilhosa que teriam pela frente. Vamos ver que o versículo 38 vai dizer, o mundo não era digno deles, mas há uma coisa espetacular nos versículos 39 e 40 que diz respeito a nós. Diz assim, nenhum deles
deles recebeu o que havia sido prometido. Eles morreram sem o cumprimento da promessa, diferente do que alguns louvores vão dizer. Quem tem promessa de Deus morre. E esses aqui morreram sem ver a promessa. Por quê? Versículo 40. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Qual promessa eles não receberam? Eles não viram a Jesus. Eles criam no Jesus que viria, no Messias que viria. Mas nós, já aperfeiçoados pelo poder do Espírito Santo que está em nós, cremos no Messias que voltará, veio e voltará. E tudo isso é maravilhoso. E só um detalhe acerca do capítulo 12 que nós vamos falar na segunda-feira, quando ali começa dizendo que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. Não é o seu vizinho, o seu irmão, a pessoa que faz alguma fofoca acerca de você, não, viu? Essa nuvem de testemunhas é toda essa lista que eu citei para vocês aqui: Abel, Enoque, Noé, Jacó, Isaac, Davi, Gideão, Baraque. Todos esses aqui é que são essa nuvem de testemunhas que estão ao nosso redor. Olhe para essas testemunhas e queira viver como elas, porque elas estavam olhando para algo que viria. Nós já temos a certeza da vinda dele. Ele veio e o Espírito Santo está aqui para estar testificando acerca disso. Então viva de acordo com esse Espírito que foi dado a cada um de nós, o Espírito Santo da promessa. Que Deus abençoe a sua vida e tenha um ótimo fim de semana e a paz do Senhor.